compromisso com a sociedade baiana e levar segurança a todos os rincões do Estado. Essa entrega, ela tem um caráter especial. No início da nossa gestão, o excelentíssimo governador nos deu a seguinte missão: para o interior do Estado, eu gostaria que os veículos fossem substituídos. E aqui, governador, nós estamos entregando as caminhonetes, na sua maioria, número de 82, para atender aos 83 municípios da região, além de 7 Dusters e 10 motocicletas que implantaremos aqui, o grupamento Garra, o Esquadrão Falcão em Conquista. Eu fico muito satisfeito nesse momento e na condição de comandante da instituição. Só tenho que externar o agradecimento ao governo do Estado, sobretudo, por esse olhar especial para a segurança pública na Bahia. Muito obrigado a todos. Nesse momento vamos ouvir os pronunciamentos do secretário de Segurança Pública, senhor Ricardo Mandarino. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos na pessoa do governador Rui Costa. Eu gostaria de dizer que esse momento aqui não é apenas de entrega de viaturas, é o reflexo do que o governador tem feito na segurança pública. As pessoas irresponsavelmente inventam histórias. Outro dia publicaram que a Bahia tinha o maior índice de homicídio baseado numa estatística do SUS. Só que os médicos do SUS, é preciso que as pessoas tomem conhecimento disso. Os médicos do SUS, eles não têm competência técnica para dizer se alguém que chegou baleado lá foi homicídio, foi acidente ou foi o quê. E também não chegam ao SUS as ossadas que são encontradas nas covas clandestinas em outros estados, como aconteceu no Rio e São Paulo. Foram 400 ossadas que foram localizadas lá. Isso não chega no SUS. Então é tudo distorcido. Tem um ano inteiro, vamos caminhar para o 13º mês que os índices de violência na Bahia caem. É um dos 10 estados onde houve maior redução de índice de violência. Assalto a banco, a redução foi de 70%. Assalto a ônibus, 40%. Eu estava conversando com o comandante Anildo, aqui em Vitória da Conquista, parece que tem um ano ou dois que não há um assalto a ônibus. As pessoas não veem isso. As pessoas não querem enxergar, quer dizer, os críticos irresponsáveis não querem enxergar. Eles não sabem quantos problemas a gente evita e que não aparecem. Nós tivemos um conflito, estamos tendo no Prado, na região com os índios, e a gente foi lá, colocou uma força-tarefa e contivemos aquela zona de tensão, aquele risco de homicídios, de matança que poderia acontecer. A mesma coisa surgiu lá em Correntina. O Coronel Coutinho, eu pedi a ele, colocou uma força-tarefa porque estava havendo conflitos com quilombolas e fazendeiros. Tudo isso contém a violência, tudo isso faz com que ninguém saiba de nenhuma morte, porque a morte não existiu. Vocês observam uma coisa, gente, são detalhes simples. No São João, 6 milhões de pessoas foram para as ruas comemorar o São João, em todos os municípios da Bahia. A polícia deu cobertura, não aconteceu um incidente, não aconteceu uma morte. Quarta-feira passada, houve um comício em Salvador, todo mundo viu, acho que foi o maior comício que já houve em Salvador. Eu li até que foi o maior que já houve no Brasil em todos os tempos. Não aconteceu um incidente, não aconteceu nenhuma morte. Isso é o quê? Eficiência da polícia. E as pessoas ficam falando, vamos investir em inteligência. Eu queria saber qual foi o governador que investiu mais em inteligência do que o governador Rui Costa. Não tem nenhum. As câmeras de reconhecimento facial todo dia derrubam criminosos, localizam e a gente prende pessoas que estão, evidentemente, com um mandado de prisão em aberto. Não é aquela coisa de sair prendendo todo mundo. As pessoas não percebem. Aqui eu queria saber qual é a operação policial na Bahia que invade uma favela e sai matando todo mundo. Você não vê isso aqui. Você vê isso em outros estados, mas aqui você não vê. Aqui a gente evita esse tipo de confronto para não matar inocentes. A gente evita. Só acontece em situações limite. E as pessoas ficam falando que a insegurança
a gente não tem sensação de segurança no Brasil inteiro. Isso é certo, até porque existe uma política federal de estimular armamento. Eles estimulam as pessoas a andarem armadas e a gente tem lido aí que hoje tem mais armas nas mãos de particulares do que nas mãos das polícias do país inteiro e do exército somados. Isso é um absurdo. No dia que você chegar a uma situação que a polícia não vai ter condição de conter isso. Eu dei uma entrevista sobre isso outro dia. O que foi que eu recebi? Foi um processo de danos morais por um grupo de CAC lá no Mato Grosso do Sul. Depois eu soube que eles fazem isso com todo mundo, fizeram com o país, fizeram com Boulos, com todas as pessoas que fazem críticas a esse tipo de política. Então eu queria dizer que esse ato aqui é o reflexo dos efeitos, do que é a atuação da polícia na Bahia. Senhoras e senhores, dando continuidade aos pronunciamentos, vamos ouvir nesse momento o secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia, senhor Marcos Cavalcante. Boa tarde, amigo de Vitória Conquista, boa tarde, governador, secretário Mandarino, cumprimentar os deputados federais, Sola, deputado estadual Fabrício, Paulo Magalhães, Valdenor, Zé Raimundo, acho que falei todo mundo nessa época. E dizer que a honra está acompanhando o governador mais uma vez aqui em Vitória da Conquista, para a gente falar sobre obras. Saudar os vereadores aqui do município, a população, e com muito orgulho a gente retorna, Fabrício, para trazer obra. Eu me lembro da nossa luta aqui para a construção, quando a Conquista só tinha esse aeroporto, do belíssimo aeroporto do Glauber Rocha, com o esforço de todos nós, e eu sinto um orgulho pessoal, porque eu participei dessa obra desde a escolha do terreno. E foi um esforço do prestígio desse grupo político que está na Bahia, que conseguiu, na época, Valdenor, que até o presidente Dilma assinasse o convênio e participasse com cerca de 70% do recurso. O Estado da Bahia entrou com 30, 30% do recurso, fora o terreno, e todo o recurso foi liberado até o governo da presidenta Dilma, e nós concluímos essa obra, uma obra com a Conquista que valorizou a região e deu um outro patamar para a Conquista. Mas continuamos fazendo obras. Fizemos a pavimentação daquele distrito de acesso ali a Iguá, fizemos toda a estrada para Itambé, fizemos a estrada lá para Brumado, todos os investimentos de rodovias, fizemos São Sebastião, já está em obra, Zé Gonçalves foi licitado, a empresa foi licitada, com a faixa ali da população, obra em Barra do Choça. Começamos essa rodovia lá de Barra do Choça, que está muito lenta. O governador já determinou que nós notificássemos a empresa e pedisse um processo de rescisão para chamar a segunda ou terceira colocada para continuar a obra. E hoje estamos começando aquilo que vocês chamam aqui Avenida Presidente Vargas, que é a duplicação da saída em direção à Barra do Choça. Então, Conquista, a gente vem com uma quantidade enorme de obra da Secretaria de Infraestrutura, não só em Conquista, mas na região. Então é com muito prazer e muito orgulho que eu faço parte desse governo liderado por Rui Costa, e vamos continuar trabalhando assim em frente para o Bahia e para o Brasil. Senhoras e senhores, nesse momento, o governador Rui Costa procede às assinaturas de ordem de serviços. São mais desenvolvimentos em nossa Vitória da Conquista. O governador Rui Costa, nesse momento, assina a ordem de serviço para pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas do novo povoado da Roseira. Autoriza a SEDU e a CONDE deflagrar o processo licitatório para pavimentação asfáltica da Rua H, loteamento Cidade Modelo na sede. Autoriza a CETRE, SUTESB, emitir a ordem de serviço para a construção de Areninha Society com instalação de grama sintética no bairro
Assina a ordem de serviço para a obra de alargamento e recuperação de ponte sobre o Rio Pardo, na BA 632, trecho distrito de Iumbi, Vitória da Conquista, a Encruzilhada. Assina a ordem de serviço para a recuperação da pavimentação do trecho Centro Industrial de Emborés, a Vitória da Conquista. Autoriza a CEINFRA-CIT a deflagrar o processo licitatório para pavimentação com ciclofaixa da BA 959, trecho entroncamento da BR-116 a José Gonçalves, a Vitória da Conquista. Autoriza a CESAB deflagrar o processo licitatório para a construção e implantação da unidade de coleta e transfusão de Vitória da Conquista. Assina a ordem de serviço para pavimentação e restauração do trecho Avenida Presidente Vargas e Travessa Presidente Vargas ao contorno rodoviário leste de Vitória da Conquista. Autoriza a SEC e CONDE deflagrar o processo licitatório para a construção de uma nova unidade escolar com 12 salas, laboratórios, refeitórios, auditório, administrativo, biblioteca, campo de futebol society, quadra poliesportiva, cobertura e vestiário para sediar o anexo do Colégio Estadual José Salunes, do distrito de Imbi. Ibira. Nesse momento, o governador Rui Costa autoriza a SEC e CONDE deflagrar o processo licitatório para a modernização do Colégio Estadual do Campo José Gonçalves, distrito de José Gonçalves, com implantação de refeitório, quadra poliesportiva coberta e vestiário. E agora, é a última, mais um presente. Autoriza a Secretaria de Educação do Estado, SEC, a deflagrar o processo licitatório para a contratação de empresa para as vistas a construção de uma nova unidade escolar com 34 salas, complexo cultural, complexo esportivo, com piscina, no município de Vitória da Conquista. E nesse momento, senhoras e senhores, vamos ouvir o excelentíssimo senhor que mais investiu em segurança pública no estado da Bahia. Vamos ouvir o governador Rui Costa. Boa tarde, gente. Boa tarde. Agora sim. Quero primeiro agradecer a Deus a oportunidade que nos dá de estar aqui nessa tarde, agradecendo a presença de cada um de vocês, saudando a imprensa, os policiais, soldados, sargentos, oficiais, deputados, deputadas. Quero cumprimentar aqui o secretário estadual de Segurança Pública, Ricardo Mandareira, o comandante da Polícia Militar do Estado da Bahia, Coronel Paulo Coutinho, comandante do Sudoeste, Coronel Ivanildo, saudar e cumprimentar aqui todos os comandantes das unidades que por hora são contemplados com as novas viaturas, saudar aqui o secretário de Infraestrutura, Marcos Cavalcante, cumprimentar e parabenizar os deputados aqui estaduais e federais, parabenizá-los pela eleição, cumprimentar também aqueles que no ambiente democrático disputaram a vaga de deputado estadual, deputado federal,
e tiveram um excelente desempenho eleitoral, embora não tenham conseguido êxito em ocupar uma das vagas. Meus parabéns a todos vocês, saudando aqui o deputado federal Valdenor Pereira, o deputado federal Paulo Magalhães, o deputado federal Jorge Sola, o deputado estadual José Raimundo Fontes, o deputado estadual Fabrício Falcão, saudar aqui Ricardo Babão, Xandó, Viviane e Lúcia Rocha, cumprimentar aqui os prefeitos, agradecer a presença de cada um de vocês. Quem não fez a foto ainda, quando a gente acabar aqui o atendimento à imprensa, a gente faz a foto dos municípios que estão aqui presentes. Prefeito de Lajedo do Tabocal, Marquinhos, Lafayette Coutinho, João Velho, Lélio Júnior, presidente Jânio Quadros, saudar os vereadores, eu acho que eu não saudei aqui, o Andresso, não é isso? Anderson e Jacaré, prefeito de Pindaí, João Veiga, prefeito de Anagé, Rogério Dizinho, prefeito Dom Basílio, Robert Val, de Malhada, Jime, Marival de Nova Canaã, Quinho de Belo Campo, Rony de Iguaí, Lei de Encruzilhada, Valdívio de Maitinga, vice-prefeito. Alguns estão chegando aí, que estavam comigo lá em Ribeirão do Lago, devem estar chegando aqui na estrada. Saudar Ricardo Moraes, do Núcleo Regional de Educação, Caroline, diretora do Núcleo de Saúde Regional, e se chegarem mais prefeitos aí, vocês me passam para eu cumprimentar. E, gente, mais uma vez nós estamos aqui em Vitória da Conquista. Pela manhã estava dando ordem de serviço em estrada, escola, unidade de saúde, lá em Ribeirão do Lago, e aqui agora no início da tarde em Vitória da Conquista. Quero agradecer mais uma vez o povo de Conquista, que sempre me acolheu aqui com muito carinho, com muito afeto, muita selfie, e agradecer sempre esse carinho, esse reconhecimento. E, infelizmente, o Brasil vive um momento difícil, onde um vírus matou quase 700 mil pessoas no Brasil. E esse vírus foi contaminado pela vacina. Nós temos uma vacina da raiva, que se aplica em animal, mas precisa, eu acho que a ciência desenvolveu uma vacina contra o ódio, para ver se algumas pessoas conseguem ser vacinadas no Brasil inteiro. Porque esse parece que é um vírus que contamina. E, coincidentemente, parece que houve alguma reunião com algum chefe político que ordenou ataque ao governador essa semana. Que, coincidentemente, aqui só na região, dois prefeitos, uma prefeita e um prefeito, resolveram atacar gratuitamente o governador, parecendo que receberam ordem de alguém seguindo o vírus do ódio para atacar. Mas eu só quero dizer que minha educação e meu estilo não é retribuir o ataque da mesma forma, é retribuir com trabalho, trabalhando pelo povo e cuidando do povo. E eu sempre sugiro à população que peça para comparar o que cada um fez e está fazendo e vai fazer. Eu não sei o que cada um fez. Não conheço, eu pelo menos, não conheço nenhuma obra iniciada no atual governo federal aqui em Vitória da Conquista. Conheço uma obra, apenas uma, do governo federal que não foi iniciada nesse governo. Foi iniciada no governo Dilma, paralisada no governo Temer e até hoje se encontra paralisada, que é a casa onde vai funcionar a radiologia, o prédio da radioterapia no hospital de base aqui em Vitória da Conquista. Essa obra é licitada e executada diretamente pelo governo federal. Vou repetir,
iniciada no governo Dilma, paralisada no governo Temer e continua paralisada até hoje. Esta é a única obra que eu sei que existe do governo federal sendo executada em Vitória da Conquista, não foi iniciada pelo atual governo. Então, é melhor que as pessoas, para o povo de Conquista, apresentem a lista de obras que cada um fez, que o governo federal fez, que o município fez. Eu gosto de apresentar o que nós fizemos. Então, eu quero dizer que o meu governo e o governo de Wagner, juntos, nós aplicamos nessa cidade R$1 bilhão. R$1 bilhão. No período de Wagner, 282 milhões. No meu governo, 748 milhões de reais. Então eu digo isso com orgulho. Isso é reflexo da importância que Conquista tem em nossos corações. E por isso nós enxergamos e cuidamos do povo de Vitória da Conquista, e o cuidado se dá com as prioridades. Eu digo com muito orgulho que o meu governo de Wagner realizou sonhos antigos dessa cidade. Primeiro, acompanhei muitos anos a mobilização da cidade, que se batizava de Conquista quer voar mais alto. E nós fizemos um projeto e fizemos a obra que tentou ser apropriada, o ato de inauguração, porque por quem ali não colocou nem 10 centavos e nem fez nenhuma ação. E quem fez o projeto, quem executou a obra e quem colocou os recursos fomos nós, iniciada no governo de Dilma e concluída a obra pronta, 100% pronta, no final do governo de Temer e no nosso governo. E, portanto, o aeroporto de Vitória da Conquista hoje se coloca como o principal aeroporto construído nos últimos 10 anos no Brasil, para nosso orgulho. Colocamos a cidade de Vitória da Conquista entre as 10 cidades do Brasil com melhor cobertura de esgotamento sanitário. Conquista tem a maior estação de tratamento de esgoto do norte e nordeste do país. E alguém haverá sempre de perguntar em dúvida: ô governador, é maior do que as capitais? Sim, porque as capitais não fazem tratamento de esgoto no modelo convencional. Elas usam emissário submarino, fazendo um pré-tratamento e lançando o tratamento no mar. Todas as capitais, inclusive Salvador. De estação de tratamento convencional, que não lança no mar, a de Conquista é a maior do norte e nordeste do Brasil. E tem Conquista uma das maiores coberturas do Brasil de esgotamento. Quem fez? O governo do estado. Aqui temos diversas obras, centenas de obras, pequenas, médias e grandes, para resolver o abastecimento de água. E aqui estamos realizando outro sonho de décadas da cidade de Vitória da Conquista, que é a barragem do Catolé. Barragem essa que vem para resolver o problema de Conquista atual e pelos próximos 50 anos no mínimo. E com isso a gente projeta um crescimento sustentável para a cidade de Conquista para os próximos 50 anos. Com esse investimento, a gente libera a barragem de Água Fria 1, Água Fria 2, em Barra do Choça, para cumprir também a função de produção agrícola, que melhora a renda, melhora a vida das pessoas que trabalham na agricultura, mas também a vida das pessoas que comercializam direto ou indiretamente, tem seu emprego, sua vida relacionado com a produção agrícola. Então são duas grandes obras, o aeroporto e a barragem, e acrescentando o saneamento, 3 grandes obras que dão sustentabilidade ao município de Vitória da Conquista.
Mas hoje, a gente, além dos investimentos que fizemos em saúde, lembrando, Conquista tem unidade de pronto atendimento UPA, porque o governo do estado construiu e mantém. Conquista, nós ampliamos de forma substantiva o hospital de base e continuaremos a ampliar, não só em tamanho e extensão, mas na complexidade dos seus serviços. E agora, o próximo passo, inclusive, internalizando a quimioterapia, e para isso, o processo de desapropriação de mais áreas ao redor, para ir incorporando e ampliando de forma sistemática, sustentável, o hospital de base que atende não só as cidades da Bahia, mas as cidades do norte de Minas que ali buscam atendimento. Conquista tem policlínica regional, porque o governo do estado construiu e coloca em funcionamento. Colocamos outro hospital para atender a demanda de ortopedia da região, o Afrânio Peixoto. E estamos agora colocando 10 leitos de UTI, licitando no Hospital Afrânio Peixoto para atender as cirurgias mais complexas que precisam de uma retaguarda de UTI. Nós estamos, e acabei de assinar, licitando a unidade de coleta e transfusão de Vitória da Conquista, um investimento de mais 5 bilhões de reais, que vai funcionar ali junto ao hospital de base. E, portanto, todos os investimentos feitos nos últimos 10 anos nessa cidade na área de saúde foi feito pelo governo do estado da Bahia e continuará sendo feito pelo governo do estado da Bahia. Aqui nós estamos entregando 101 viaturas para atender Conquista e toda a região. São viaturas que você podem ver, fotografar, viaturas que são de caminhonetes, algumas poucas Duster que vão rodar aqui dentro de Conquista, mas todas as outras caminhonetes maiores. Isso está no nosso planejamento, depois de escutar comandantes, prefeitos e perceber que aqueles carros menores limitam a atuação da PM quando tem que adentrar, sair da área urbana e ir para a área rural. E, portanto, nós estamos num processo gradativo, mais significativo, de substituição dos carros menores por caminhonetes desse padrão, que são, evidente, mais caras. Mas qualquer um em comprar um carro pequeno e comprar um caminhonete dessa sabe que o preço é muito maior. Mas isso dá mais agilidade, mais segurança e, eu diria, dá uma mobilidade maior aos policiais quando tem que sair da área estritamente urbana, da área pavimentada, para entrar numa área eventualmente não pavimentada. Então esse é um processo gradativo que nós estamos fazendo e isso, evidente, não só aumenta o custo de aquisição, mas eventualmente aumenta o custeio na operação. Aqui estamos entregando também motos. Não são motos simples, são motos, o negócio está chique, até moto BMW nós estamos entregando, de 800 e tantas cilindradas. E isso faz parte de uma estratégia que, assim que eu nomeei o comandante Paulo Coutinho, eu pedi a ele que queria um incremento semelhante ao que foi feito no estado do Ceará, de aumento de motos, não só o que nós já tínhamos, de motos de apoio, que o CAD de Salvador é o pelotão Águia, aqui tem outro nome, pelotão Falcão, mas que eu queria motos de atuação mais de enfrentamento e de monitoramento da segurança pública. Isso porque
as ocorrências feitas por criminosos que usam motos, eles têm mais agilidade para fugir do veículo de 4 rodas, entrando em becos, em vielas, em lugares que a polícia, o carro não consegue entrar, com manobras eventualmente mais ágeis, mais rápidas do que 2 rodas faz em relação a 4. E nós estamos num processo de substituição e implantação desses grupamentos. Então aqui hoje são 10 de policiais que foram treinados, capacitados para fazer essa atuação. Repito, vai além daquela atuação convencional das motos, seja do Águia ou aqui do pelotão Falcão. É um pelotão denominado de garra que tem a função, na expressão do seu nome, agarrar, prender os criminosos que estejam cometendo delito ou ameaçando a sociedade. Então essa é uma mudança de volume, de padrão, de policiamento, que se soma, e aí, ao maior investimento do Brasil. Faço questão de registrar isso. O maior investimento do Brasil em tecnologia de segurança, quem está realizando é o Estado da Bahia. E aqui eu vou tomar emprestado as palavras de um especialista de segurança dos Estados Unidos que recentemente esteve visitando a central de comando e controle lá da Secretaria de Segurança Pública em Salvador, e quando apresentado a ele todo o projeto já implantado e em implantação, fez a declaração e disse: vocês deviam bater mais bumbo, divulgar mais. E ele diz que tem autoridade para dizer e conhecimento que eu não tenho. Abaixo do México não tem ninguém fazendo o que vocês estão fazendo aqui na Bahia. E eu digo isso como concepção das viagens que fiz para o exterior. Nas principais cidades do mundo, você não vê policiamento ostensivo nas ruas. Você não vê. Mas você vê em 2, 3 minutos, se precisar, uma ambulância chegar, o bombeiro chegar e a polícia chegar. Porque esse modelo de policiamento convencional, nós temos que contar com a estupidez do criminoso. Porque em nenhum lugar do mundo, tem uma viatura para cada rua. Nenhum lugar do mundo tem uma viatura para cada praça. Nenhum lugar do mundo tem uma viatura para cada distrito, para cada vilarejo, para cada estrada. Nenhum lugar do mundo tem isso. Seria impossível você garantir que todas as ruas da cidade tivessem uma viatura parada naquela rua. Isso não é possível. E eu digo que a gente tem que contar com a estupidez, porque o criminoso tem que estar cometendo o crime na hora que a viatura está passando para a polícia efetuar a prisão. E o que nós estamos fazendo é colocar uma viatura em cada rua. E essa viatura representada pela câmara de reconhecimento facial, pela câmara de leitura de placa de carro e de monitoramento das ruas. E essas câmaras não são acompanhadas pelo olho humano. Seria impossível fiscalizar 5.000 câmaras, 10.000 câmaras. Essas câmaras têm por trás dela o processamento de uma inteligência artificial que nós contratamos. É a mesma inteligência artificial aplicada no Japão, na Alemanha, na China, nos Estados Unidos, que processa essas imagens e coloca na tela a imagem que o policial precisa ver, seja do carro roubado, do delinquente que está sendo procurado, ou da imagem de uma arma que esteja sendo vista pela câmera. Então, com isso, nós não precisamos contar com a sorte. A gente vai ampliando, e para isso eu tenho convidado todos os empresários da Bahia, inclusive de Conquista, a participar desse processo. E aqui nós já tivemos empresários se colocando como voluntários, proprietários rurais e ajudando nessa ampliação das câmaras. Então, é um investimento que se complementa de viaturas, de motos,
de novos grupamentos táticos com inteligência artificial, com câmeras e investimento em tecnologia. Nos primeiros 60 dias de funcionamento desse sistema, nós conseguimos prender mais de 300 criminosos, alguns de São Paulo, do Paraná, que estavam tentando se esconder na Bahia e foram pegos nas câmeras de reconhecimento facial. Não estavam naquele momento cometendo nenhum crime, porque o crime eles já tinham cometido antes e já tinha ordem de prisão para eles. Mas eles passaram em um lugar que tinha câmera e a câmera fez o reconhecimento e a unidade da PM mais próxima foi acionada e foi feita a prisão. É esse modelo que nós estamos replicando na Bahia. Portanto, nós estamos no que tem de mais moderno no mundo, sendo nesse momento feito na Bahia. Não temos ainda o alcance evidente que outros países e outros lugares mais ricos, como uma cidade que eu visitei na China, e lá é tudo grande. As cidades que eles chamam pequenas, como uma cidade que eu fui, fica perto de Pequim, que eu fui de uma cidade portuária, a área, um porto que eu achei gigante, perguntei ao maior da China, eles me disseram, não, é o 6º maior. Só para a gente ter ideia de tamanho, Salvador tem 750 quilômetros quadrados. Salvador, 750 quilômetros quadrados. Eu perguntei qual a extensão da área portuária, de terra da área portuária. Somente 350 quilômetros quadrados. Só para a gente ter ideia do tamanho do porto. O porto é metade da cidade de Salvador. E nessa cidade, depois eu fui almoçar com o prefeito. Quando eu comecei a rodar na cidade, eu achei que estava dentro de um auditório de Big Brother, de tanta câmera que eu enxergava. Não tinha lugar que eu olhasse que não tivesse câmera. No almoço, eu me senti compelido a perguntar ao prefeito. Primeiro caí nas dedas de perguntar qual era a receita do município. Me arrependi. Era 12 vezes a arrecadação da Bahia, em dólar. Depois eu perguntei a ele quantas câmaras tinha na cidade. Ele me respondeu, nós somos uma das cidades que tem o maior número de câmaras da China. E eu disse, sim, quantas câmaras? Uma para cada habitante. Eu fiz só a pergunta a ele, quantos habitantes você tem aqui? 6 milhões. Então, é evidente que nós estamos longe disso, mas não chegaremos a isso tão cedo. Mas o que nós queremos é que, em breve, nós tenhamos todas as unidades escolares, estaduais e municipais, todas as unidades de saúde, todas as estações de embarque e desembarque de pessoas, rodoviárias, metrô, o que for, as áreas de praça, de convivência, as principais áreas de ocorrência, todas elas monitoradas por esse sistema 24 horas por dia. Isso, é evidente, vai inibir o crime, além de inibir, vai produzir provas materiais concretas para evitar que os criminosos fujam do cumprimento de suas penas ou da condenação, muitas vezes, porque a prova não se contém e não se aprova. Então eu quero, como foi dito aqui, ao contrário do que às vezes muita gente revela, a Bahia, ao longo dos anos, tem reduzido de forma sistemática os indicadores de violência. É evidente que cada violência, cada ato violento é por si só inadmissível, mesmo que seja um. Mas nosso trabalho vai continuar de redução, não tenho dúvida disso, sistemática, progressiva, e o país haverá de voltar a limitar o acesso às armas. Quanto mais armas, mais mortes. Quanto mais armas, mais tentativa de homicídio. Quanto mais arma, mais violência. Algumas fúteis de uma simples briga de trânsito que no máximo ficaria limitada a um xingamento ou no limite a uma troca de soco, que um dos dois estando armado vai ao tiro e ao óbito.
E, portanto, no mundo inteiro está mais do que comprovado. Quanto maior a quantidade de armas, maior a quantidade de mortes violentas. Em qualquer lugar do mundo é assim. E o inverso também é verdadeiro. Quanto menos armas, menos mortes nós temos. E esse país haverá de voltar a limitar as armas a quem de fato deve possuir as armas, que são as forças de segurança. E também haverá de ter uma política de segurança gerida, organizada, coordenada nacionalmente. Porque o crime não é local, não é municipal, não é estadual e nem mesmo hoje é apenas nacional. Nós estamos falando de organizações criminosas que têm um perfil de organização internacional, que movimentam bilhões de dólares de um país para outro. E, portanto, o mínimo que a gente pode fazer é uma coordenação e uma ação nacional. Além, evidente, de ter nesta coordenação a padronização dos crimes no Brasil. Porque não sei se todos sabem, não tenho obrigação de saber, porque eu também não sabia. Os estados classificam homicídio cada um do jeito que quer. Por exemplo, se alguém é pego em alguns estados brasileiros, jogado, o corpo boiando na lagoa, e tem uma perfuração, uma bala na cabeça ou no coração, em alguns estados classifica como mortes a investigar. Não necessariamente classifica como homicídio. Ou um afundamento de crânio fruto de uma barra de ferro ou de madeira. E a justificativa é, não sabemos se ele morreu de afogamento ou se foi da paulada ou da bala. Tem que investigar para saber se foi a morte, foi afogamento. Ele pode ter se afogado, mergulhado, batido a cabeça no fundo, e esse ferimento pode ser do fundo. O corpo cremado, resto de ossada, também é classificado como corpo desconhecido ou morte a investigar. Quando todos sabem que o Rio de Janeiro, em particular, é conhecido por sucessivas queimas de pessoas vivas, do que eles chamam de churrasqueira, que é aquele bolo de pneu que ficou famoso no filme Tropa de Elite, de como eles cometem o crime no Brasil. Então, ou seja, nós chegamos a ter, e alguns estados simplesmente pararam de publicar os números. Rio de Janeiro, por exemplo, chegou a ter mais mortes a investigar. Em 2012, se eu não me engano, foi o último dado que eu olhei, tinham 4.000 mortes a investigar no Rio e 2.500 homicídios. 4.000 mortes a investigar e 2.500 homicídios. Então, ou seja, isso não é levado a sério no Brasil. Então, cada estado classifica de um jeito e depois a imprensa quer comparar. Não há comparação de banana com abacaxi, com melão. São coisas diferentes. Então, nós defendemos, e vários governadores defenderam ao longo desse período, que o governo federal padronizasse a classificação de cada tipo de ato violento de homicídio, para que os estados fossem obrigados a seguir aquele padrão. Aí sim seria possível comparar, porque nós estaríamos comparando coisas iguais. E não hoje, que não tem nenhum padrão de como cadastrar. Então, no caso da Bahia, se um corpo aí encontrado boiando com afundamento de crânio com um tiro, ele é classificado como homicídio. A investigação é sobre os autores e as causas desse homicídio, mas nós classificamos como homicídio. Aqui não há maquiagem dos números e, portanto, nós faremos isso independente do uso inadequado, às vezes, que a imprensa faz do dado errôneo e equivocado. Mas quero saudar aqui a prefeita Braulina de Aracatu, que chegou aqui, o Wilber, vice-prefeito de Aracatu, Selma de Macarani, estava com a gente lá em Ribeirão. Já já a gente tira a foto aí. Gerson de Rio do Antônio, Flávio de Piripá também estava conosco lá em Ribeirão do Largo, Clóvis de Planalto também estava conosco, Tânia de Caatinga. Já já a gente tira a foto aqui com todo mundo.
Galego de Guajiru e Wagner de Mirante. Mas, além desse investimento aqui em segurança e da saúde, que eu já anunciei, nós hoje estamos vindo aqui para dar ordem de serviço para iniciar a duplicação da Avenida Getúlio Vargas. Então, mais uma vez, reiterando, o governador que vos fala aprendeu com a mamãe dele a ter palavra, a ter vergonha na cara. E o mínimo que eu peço é de respeito das pessoas, que não sigam necessariamente de forma cega a ordem que alguém deu, seja nacionalmente ou localmente no Estado, para me atacar. Então não me ataque, apenas apresente o que você fez e o povo haverá de comparar o que cada um fez. Então aqui